porque não houve tempo para ensaio, mas Deus há de prover as minhas necessidades agora, amém? A fila é bem menor, porque de madrugada muitos estão dormindo e poucos estão orando. E Deus se levanta e escuta a sua voz, amém? Diz essa Cristina. Eu vou apresentar uma música também e logo em seguida a Luana e a Maiara, né? É isso? Isso. Lá do Parque Jambeira, elas vão apresentar o louvor ao Senhor também com um cântico, amém? I'm
o médico dos médicos. Todos acreditam nisso? Amém? Amém? E a nossa igreja acredita num Jesus que salva, que é mais mesmo? Eu não escutei bem. Vamos falar mais alto? Amém? Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará. Amém? Então, nosso Deus, Ele é o médico dos médicos. E existem muitas pessoas por aí que não têm Jesus na vida e ficam se queixando de tudo quanto é dor. Não é verdade? Quantos conhecem alguém assim? Levanta a mão. Muita gente, né? Que fica reclamando, eu tô com dor ali, vai no médico. Mas o nosso Deus, Ele pode curar qualquer tipo de doença, amém? Então a gente vai cantar um cântico que ele é bem curtinho e é fácil, tá? Com gestos, amém? Ele fala assim que eu estava doente, mas Jesus me curou. Amém? Deixou meu caminho.
Sei, é difícil me seguir, ouvir o que eu digo, minha vida entreguei para ter você comigo. Mas eu sei que você irá voltar, vai orar e vai dizer que eu me arrependo, e então ouvirei seu amor. Serás que eu serei o teu Senhor. Não se desespere mais, porque eu vou estar contigo ao teu lado caminhar, ser o seu melhor amigo. Sei, é difícil de seguir, ouvir o que eu digo, minha vida
que maravilhoso é o amor de Deus, amém? Ele demonstrou isso morrendo em nosso favor, pagando todos os nossos pecados, todos os erros que nós cometemos na vida, Ele já pagou por nós. E agora não há nenhuma acusação contra nós, porque Ele já levou todas as acusações, amém? Neste momento, eu queria chamar a Lilian e a Andressa. Enquanto elas se preparam, a gente vai louvar o Senhor com mais um cântico, amém? Tem um cântico que diz que a pessoa que não conhece a Jesus, ela sente uma solidão, ela não tem alegria, e ela procura em todos os lugares como preencher o vazio que tem na vida dela, só que ela não consegue, porque esse vazio só pode ser preenchido com Jesus, amém? Vamos ficar de pé então e louvar a Deus neste cântico. Oh,
chamar então a Lívia e a Andressa. Boa noite, irmãos. Pode ser convosco, amém? Os irmãos que sabem esse hino, cante junto com a gente, amém? Amém? E logo após a irmã Tânia e a irmã Isolina. E se alguém ainda não deu o nome, por favor, procura a Ana que está lá na porta, ali a irmã Marcela. Está lá na porta, se alguém vai apresentar o canto e não deu o nome, passa para ela. Amém?
Tchau. Que eu vou na igreja? Fica lá sentado, ouvindo tudo que eu já ouvi há muito tempo atrás. Não. Olha que coisa gostosa, você dormir, acordar meio-dia, olhar. Tem coisa melhor que ficar acordando 8 horas da manhã para ouvir a professora falar tudo de novo.
Extinta a mãe dele que deixou o gato aceso. Mas Isso não se faz com uma criança. você não quer ir lá com nós, dar uma força pra mãe dele está super chateado. Olha, eu iria. Mas aconteceu um problema. O meu gato, ele começou a latir, todo mundo tá muito preocupado, porque isso não é muito normal, você entende, né? Ah, claro, sei. Mas assim que eu puder, eu vou lá, eu socorro a criança. Tá bom. Tá bom? Eu vou te Qual ajudar. é seu nome? Antônio Alves, o bombeiro. Meu Marquinhos. Desculpa, não era taxista? Diferente, né? Criativo. Eu não sei mais o que eu falo desse ponto. Primeiro, um crente tonto, desviado, meu amigo. Morre. Me emocionou. Morre porque estava usando droga e a mãe não sabia. Depois, uma mãe desarrolada deixa o gás aceso para o filho morrer incendiado. Mas isso acontece comigo. Uma porque eu não uso droga. Outra porque minha mãe só usa micro-ondas. Na verdade, mãe. Eu vou dormir. Eu sou tudo besteira. O salário do pecado é a morte. A alma pecadora morrerá. 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 Já foi embora? De novo. Ele era feio, ele era largo, ele era preto. Ele me assustou. Mas isso não importa. Porque eu tenho um amigo japonês colorado. Peraí, vou chamar. Oh, e agora quem poderá me defender? Não quebra, né? Esse como é que você vai quebrar? Eu vim te visitar e você ligaram desse jeito? Qual é que é, ó? Desculpa, eu. Ai, Marquinhos, você ficou sabendo quem morreu? Olha, depende, porque eu já vi duas pessoas perguntando quem morreu pra mim. Uma foi um menino de 10 anos, depois foi aquele. O tonto, fez tanto viado. Morreu. Morreu? Morreu a morte tão morrida. Mas a morte tá solta, viu? Porque esses dias aqui morreu meu primo. Não. É, morreu do racha lá no Unimarte. E o que estava no Unimarte? Ah, ele estava bem com ele. Aí ele morreu de racha. Rachou a cabeça dele? É, rachou. Rachou. Se disparar. Quantos anos ele tinha mesmo? 15. Que morte tão desastrosa. Que morte vocês estavam falando aí? Quando a gente já morreu, eu queria falar? Contando com o motoqueiro, morreram 3 pessoas. Não. 3? Pois mais uma 3, né? É, parece. Então 3 pessoas morreram. Tudo isso? Ah, tá certo. Porque a polícia nesse país não tem. Não tem nada a ver com a morte da solta. Por isso mesmo, a polícia tem que prender. Ah, porque eu quero saber como que a polícia vai prender a morte. Tem a dó, né? Então eu vou perguntar na cara, né? Calma, bicho. Você tá indo na igreja? Tô.
de novo. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Mas ela para a nossa vida, porque eu não posso fazer nada para tentar ir na igreja. Aí eu vou trabalhar de manhã dizendo que eu posso para a feira. Ah, que pena, que engorda. Tem que orar, tem que ouvir a palavra no domingo de manhã. 9 horas não é tão cedo. Você já vai embora? É. Já. Oxe, o que eu falei? Essa casa é pequena. É só isso, pessoas. Morte, essa polícia que não faz nada nesse país complicado. É desagradável isso. A gente acordar uma hora e ficar ouvindo isso. Eu venho que o mundo me chama e eu chamo ele. Vou dormir, quem sabe, eu tenho sonhos bons. O salário do pecado é a morte. A alma pecadora morrerá. 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 Eu não me preocupo. Repete. É melhor desmaiar. Marquinhos! 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 O que aconteceu? Posso desmaiar? Quer ver que eu vou acordar? Marquinhos! 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 É você! Sou eu, claro! Pensei que fosse ele! Ele quem? O Largo! Que Largo? Eu não sei quem ele é! Ele veio aqui umas 3 vezes! Ele é assim... Não, vai pro joelho! É pelo... mais ou menos! Bem preto, bem escuro! Bem preto. É, eu queria me matar! Te matar com o quê? Alguma mulher grandona, assim... Uma mulher? E aí, o que você fez? Primeiro, eu deixei correr, porque eu sou um homem corajoso. O que você fez? Eu deixei correr, deixei o barco ir andando. O barco não, você sabe. Aí depois eu descansei. Aí depois, toda vez que alguém falava de morte, ele achava que estava com ciúme da irmã dele, alguma coisa assim. Tira uma dele. Olha, tem 2 mortes na vida. A morte 1 e a morte 2. E como você sabe disso? Porque eu assisto o Chapolin Colorado, Ai, né? meu Deus. Você ainda não parou essa mania de assistir televisão? Esse programa bobo? Olha, eu vou te falar uma coisa. O que ele falou pra você, hein? Além de tudo, é abusado. Por quê? Falou assim que eu não der 10 reais pra ele no cartão Bradesco, mas eu vou falar, mãe, nosso cartão não é Bradesco, né, mãe? É Banesco, aí eu não tenho. E se eu não pagasse pra ele no cartão, ele ia me matar bem morridamente. Não pagasse com cartão? Ele ia me matar morridamente, falou bem assim. Ele falou isso mesmo? Abusado Ele não quis dizer assim que o salário do pecado é a morte? Depois ele falou. Ah, depois ele falou. E o que mais ele falou? Falou assim que a alma penada vai morrer. A alma penada vai morrer? Não é a alma pecadora morrerá? Aí depois ele queria me colherar. Ah, tá. Olha, isso que ele falou é uma verdade. Era você, né? Não. Isso está na Bíblia. Lembra quando você ia para a escola dominical? Faz muito tempo, né? Que você não vai para a igreja, né, Marquinhos? Ah, o que tem? Lembra quando... Você lembra de algum versículo que falava assim? Quando a tia Conceição, a tia Cristina falava assim para você decorar versículo. Falava o salário do pecado é a morte. E qual que é a outra parte? Como que é mesmo, tia? Não sabe? Olha, tudo que você faz de errado é pecado. Infelizmente. Tudo que você faz assim, quando você conta uma mentira, quando você começa a dar desculpa esfarrapada para os outros, né? Que eu sei que você é cheio disso, também é pecado. Você está mentindo.
mentindo, você está enganando. Quando você desobedece sua mãe, ou então começa a responder seu pai, que eu conheço você, né? De bastante tempo, já que eu te conheço, tudo isso é pecado, porque tudo isso Deus não se agrada. Tá me ouvindo aí, Marquinhos? Ah, então tá. Então, olha só, quando você faz essas coisas, você está pecando. E tudo isso vai ter uma consequência, que é, o salário não é uma consequência do trabalho? Quando você trabalha, você tem que receber alguma coisa, você não vai ficar trabalhando de graça. Ai, ela não vai vir te pagar, você vai pagar o seu pecado com a sua vida. Por isso que ela te leva. Isso, sua vida. Por quê? Só porque é uma consequência. Você fez uma coisa errada e você tem que pagar pelo que você fez. Só que tem uma pessoa muito especial que nos livrou de tudo isso e que pagou esse salário pela gente. Ó, Chapolin, não sei se é, porque eu chamei ele não veio. Ai. Power Rangers pode ser. Não, olha, não é nenhuma pessoa de televisão. É uma pessoa, olha, de muitos e muitos anos atrás, bem antes de a gente nascer. Há 2000 anos atrás. Ah, minha mãe conhece. Sua mãe conhece? Você não conhece ele, mãe? Não? Ah, tá. Olha só. Lembra de Jesus? Ah, sim, eu conheço. Conhece, né? É, ele também te conhece, só que você deu as costas para ele. Marquinhos, eu tô falando sério. Olha só. Mas o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Servir a ele, orando, jejuando, indo na igreja, assistindo os cultos, aprendendo da palavra. Você não está indo, Marquinhos, eu te conheço. É diferente, igreja. É diferente, né? Deus se agrada muito dessa igreja diferente, né? Por telepatia? Você sabe, você tá indo nela. Não, eu ouvi você um comentário por aí. Fofoqueira! Olha só, ele pagou pelos nossos pecados, tá? Então o restante do versículo diz assim, ó: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ainda que você esteja morto, através dele você pode ter vida, porque ele te faz viver. Olha, eu tô indo, que eu tô atrasada. E na onde? Eu vou lá pra noite do louvor que a gente vai fazer hoje. É. Você conhece? Como eu conheço? Ah, então, quer ir comigo? Olha, eu ia. Marquinhos, você veio com desculpa de novo, Marquinhos. Não adiantou nada eu ficar falando aqui. Ah, bom, eu vou, mas eu vou me arrumar, você espera. Espera. Vai logo, hein? Já vou vir. Mas não demora. Não olha aqui. Tá bom. Tô indo, tá? Pera. Tá.
tempo que você não vinha mesmo, né? Não, sabe o que é? Marquinhos, olha onde você tá. Vai ficar dando desculpa? Fala a verdade. Tá bom. Eu tava cansada, sabe? Deixa eu pegar o microfone. E comer café, eu tinha que ir beber. Aí depois eu tava cansando ficar aqui todo dia. Eu peguei e parei de vir, porque o mundo tava me chamando. Sabe? Que ele veio bater na porta da minha casa. Mas agora eu aprendi. Eu vou começar a vir à igreja, vou servir Jesus. E pra quem não sabe, a minha igreja do pastor Adenir, tá? Já tinha nomes. Mas foi bom vocês irem na minha casa fazer visita, porque isso é muito importante. Fazer visita pra quem se acha. Obrigada, tá? Aplaudiu? Gostaram? Amém? Vamos fazer uma próxima? Amém? Porque esse amém parece que não quer a próxima. Esse Marquinhos deu trabalho, né, gente? Assim, tem muitos Marquinhos aqui também, né? Aqui no nosso meio, que às vezes dão trabalho também. Amém? Mas os Marquinhos que estão na janela, não querem sair da janela, a janela da preguiça, a janela da desonestidade, da prostituição, das drogas, né? Dão desculpa para todas as coisas, né? O versículo diz, né? Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, você que está na janela, não sei qual que é a sua janela, né? Mas tem a janela da preguiça, do desânimo, amém? Gostaria que vocês fechassem os olhos e eu gostaria de fazer um apelo, né? Amanhã pode ser tarde demais. Eu louvo a Deus pela vida dessas meninas, porque eu peguei elas de última hora para a gente fazer essa peça, né? Porque talvez amanhã poderia ser tarde demais. Elas falam para mim, tia, né? Me chamam de tia, viu? Não é professora, não é, né? E eu chamei elas, mas justo na semana de prova, uma prova importante que elas tinham. Mas elas deixaram tudo e com chuva, né? Todos os dias, quase todos os dias a gente vinha e ensaiava aqui de domingo à tarde, né? Que elas podiam estar com os seus lados, descansando. Estava aqui ensaiando e orando, que eu pedi para todas elas, né, consagrar a vida essa semana para que Deus operasse, que Deus abençoasse. Eu gostaria que nesse momento vocês fechassem os olhos e eu gostaria de fazer um apelo para quem nunca aceitou Jesus, que gostaria de aceitar agora, né, com os nossos olhos fechados. Se você está na janela, não sei qual que é a sua janela, como o Marquinhos estava, dando desculpas, eu gostaria que você levantasse a mão e desse um passo para Jesus. Amanhã pode ser muito tarde. E aquele que se envergonhar do Senhor vai se envergonhar também. Naquele dia, né? Vai falar, apartai de mim, eu não te conheço. Então eu gostaria que você erguesse a sua mão, mostrando que você quer aceitar Jesus como seu único Salvador. Amém? Quem gostaria de aceitar Jesus como único Salvador? Amém? Glória a Deus, tem uma mão erguida ali. Graças a Deus. Glória a Deus, que maravilha. Os anjos dançam, cantam com uma alma. Aceita Jesus. Amém? Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente, que nós queremos orar para vocês. E aquele que gostaria de ter um encontro novamente com Jesus, que encontra nessa situação que Marcos estava, desviado do caminho do Senhor, aquele que quer dizer ao Senhor, toma outra vez nos seus braços, né? Viesse aqui na frente. Amém? Aquele que já aceitou Jesus, mas começou e deixou, está na janela ainda. Eu gostaria que viesse aqui na frente também para a igreja poder orar para vocês. Amém? Tem alguém que encontra assim? Gostaria de se renovar. Gostaria que viesse aqui na frente. Cadê aquelas filhas que aceitaram Jesus? Vem aqui na frente. Glória a Deus, a Isis. Vem aqui na frente. Eu vou pedir para que o nosso pastor dessa igreja, né, o pastor Adenir, venha fazer essa oração para vocês. Eu gostaria que a Thaís tocasse aqui, desperta você, que o Senhor possa despertar, né? Amém? Enquanto a Thaís vai louvando a Deus, né, com esse cântico, se alguém ainda está sentindo no coração de vir aqui na frente, venha, não se envergonhe não. Amém?
vocês que vieram aqui à frente para olharem para mim. Pode ir um pouquinho mais para lá. Eu quero perguntar para vocês. Vocês viram aqui o Marquinhos? Estava aqui, todo cheio de desculpas. Por acaso, vocês também andam dando algumas desculpinhas aí? Para não vir à igreja? É isso? É ou não é? É ou não é? E hoje vocês viram tudo que eles apresentaram aqui e vocês sentiram o desejo de mudar? De vir também? Meio empurrado assim, mas meio puxado, né? É isso mesmo? Tá certo. Então eu vou orar por vocês. Para que Deus abençoe a vida de vocês de tal maneira que vocês tenham uma força, determinação, para que esse desejo que vocês têm agora fique para sempre. Amém? Esse é o teu desejo também. Graças a Deus. Então vamos ficar aqui perto da igreja. Que mais filhos possam levantar. Aleluia, Jesus. Uma pergunta muito séria. Vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Mesmo? Então feche os teus olhos. Glória a Deus. E vocês que estão aqui na frente, repitam comigo: Senhor meu Deus, nesta noite, depois de tudo que ouvi e aprendi, eu quero que a minha vida esteja na tua presença. Eu quero que a minha vida seja dirigida por ti e pela tua vontade. Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me e purifica-me de todo o mal. Tira todo o mal do meu coração, a desobediência, as palavras erradas, sujas. Senhor, ajuda-me a ser sincero e verdadeiro. Ajuda-me a fazer a tua vontade. Transforma o meu comportamento mal e faz com que eu tenha um comportamento bom segundo a tua vontade. Neste momento, eu entrego a minha vida a ti, Jesus, e te recebo como meu Senhor e Salvador. E a partir de hoje, eu quero andar nos teus caminhos, na obediência da tua palavra. Escreve o meu nome no livro da vida e conta-me entre os salvos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por eles. Estenda a mão na frente. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui são pessoas importantes para nós, ainda jovens, novos na vida, muito para viver, muito para aprender, mas pessoas conscientes da tua existência, da tua presença real e viva, vieram aqui à frente para se colocar diante de ti, abrindo o coração para que o Senhor venha e habite nele. Senhor, fortalece essas vidas. Senhor, abençoa cada um que está aqui na frente. Que o teu Santo Espírito faça morada em cada coração e os transforme em templos. Templos para a tua glória, para o louvor do teu nome. O inimigo vai tentar desviá-los, corrompendo-lhes o coração, a mente, mas Senhor, não permita que isso aconteça. Faze-os mais do que vencedores desde já. Livra-os do mal e põe sobre eles a tua proteção, o teu carinho e o teu cuidado todos os dias de suas vidas. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, e para a tua glória agradeço. Amém, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus.
Sem Ele, nada disso seria feito. Nem nós poderíamos estar aqui nessa noite se não fosse através dele. Amém? Eu queria poder falar o nome de cada pessoa que nos ajudou. Mas, se eu fosse esquecer de alguma, como todos vocês que estão aqui já nos ajudaram de alguma forma, eu queria agradecer a todos vocês, a todas as pessoas que cooperaram com esse trabalho, aqueles que ajudaram apresentando, louvando o Senhor com o cântico, aqueles que ajudaram no teatro, no próprio grupo de adolescentes, as irmãs que ajudaram na cozinha, amém? Todo mundo está com fome, eu não paro mais de falar, amém? Então, muito obrigada, tá? A todas as pessoas. Eu queria neste momento chamar o pastor novamente, para que ele possa dar a bênção apostólica, amém? Amém? Noite, gente. Paz. Paz. Ei, pra mãe de quê, né? Ai, vai que não é bem. Meus irmãos, foi fantástico. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus pela vida. Foi incrível e foi muito bom, muito abençoado. O resultado todo mundo viu aqui. Amém? Eu quero pedir para que vocês continuem assim, para que vocês se disponham a esse tipo de trabalho. E olha, quem perdeu? Tem muito Marquinho que hoje foi em casa. Eu diria assim, muito Marcão também. Muita gente que deu um monte de desculpa para não vir aqui, mas perdeu uma grande bênção e todos nós tivemos, fomos abençoados. Graças a Deus. Eu quero também fazer um agradecimento muito especial a todos que nos visitam e que vieram das nossas igrejas aí dos bairros. Eu vi a Prost Souza e Jambeiro, né? É isso mesmo? Tem mais alguém aqui de outro bairro? Da onde? Nova Europa. Ah, maravilha. Mais alguém? Então, Prost Souza, Nova Europa e Jambeiro. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente vocês. Leva o nosso abraço para a nossa igreja em cada um desses bairros, para a pastora Laura, pastor Erval e pastor Hermínio. Tá bom? Deus abençoe vocês. Agora chega ele falar que agora é hora de comer, viu, irmã? Dá um close aí, porque o negócio agora é bolo de fubá com chá. Chá e chamate e chocolate. Chocolate também, tá bom? Então vamos erguer as mãos para os céus e agradecer a Deus por tudo que nós vimos aqui, que foi maravilhoso. Senhor, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos por tudo que foi possível ser apresentado aqui, pelo louvor bonito, cheio de emoção, cheio de verdade, cheio de sinceridade, por esta peça maravilhosa, na sua simplicidade fantástica na sua mensagem. Obrigado por cada vida aqui presente, pelos nossos visitantes, por aqueles que vieram aqui à frente, Senhor, e tomaram uma decisão importantíssima em suas vidas. A todos eu peço a tua bênção, o teu carinho e o teu cuidado, e por todos eu agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa desde já a nossa alimentação, que agora vamos ter, e a volta para casa, Senhor. Guarda-nos e livra-nos do mal. Em nome do Senhor te agradecemos e oramos. Amém. Amém. Deus nos abençoe.